Este é o Hopi, um suposto aracnídeo gigante que, segundo relatos, habita as profundezas da floresta de Congales. Nas regiões mais densas das florestas tropicais do Congo, moradores locais falam em voz baixa sobre uma criatura que eles se recusam a tratar como lenda. O JBI, uma aranha de tamanho incomum, teria teias grandes o suficiente para bloquear trilhas na selva. Conhecida também como Jabafopi ou a Grande Aranha, as descrições apontam que ela possui coloração predominantemente marrom, com uma marca roxa distinta no abdômen, e que sua presença deixa apenas vestígios esbranquiçados presos às árvores. Durante décadas, missionários, soldados e caçadores relataram a mesma história aparentemente impossível. Ainda assim, os habitantes da região afirmam que aquela selva abriga algo fora do comum. Por muito tempo, relatos sobre aranhas gigantes foram desacreditados, atribuídos a exageros ou efeitos de doenças tropicais. Até que um aracnólogo experiente decidiu seguir esses alertas para dentro da floresta e acabou se deparando com algo que mudou essa narrativa. A lenda que as tribos se recusavam a contar por completo. Por gerações, as comunidades Baka e Imbuti viveram com o conhecimento de que algo gigantesco se move pela floresta tropical. Eles não tratam o Jabafi como uma lenda ou uma história simbólica, mas como um animal real, com regras, padrões e reações que precisam ser respeitados. Quando pessoas de fora ouvem esse nome pela primeira vez, costumam acreditar que é o único termo usado pelas tribos. Porém, os anciãos explicam rapidamente que Jabafopi é apenas uma versão suavizada, criada especificamente para viajantes. O nome verdadeiro só é pronunciado em reuniões controladas durante o dia, pois dizer esse nome após o anoitecer é considerado um convite indesejado à criatura. Essa crença se baseia na ideia de que o ser é capaz de perceber vibrações sonoras a grandes distâncias. As tribos seguem regras não escritas que, à primeira vista, parecem simples, mas que têm origem direta na sobrevivência. Certos caminhos são completamente evitados, não por superstição, mas porque são conhecidos por um silêncio repentino e absoluto. Caçadores afirmam que quando pássaros, insetos e anfíbios cessam todos os sons ao mesmo tempo, isso indica a presença de um grande predador. Na floresta tropical, o silêncio nunca é natural, e essas áreas passam a ser vistas como território da criatura. Os moradores não desafiam esse entendimento, apenas moldam suas vidas ao redor do perigo. Outra prática envolve deixar oferendas sob árvores específicas, geralmente pequenos pedaços de alimento. As tribos insistem que isso não é adoração, mas um gesto de respeito destinado a fazer com que a criatura ignore a presença humana. Os anciãos explicam que, há gerações, esse costume reduziu o número de desaparecimentos sem explicação. Independentemente da precisão dessa explicação, a prática continua sem questionamentos. Relatos sobre a chamada Mãe Guardiã mostram o quanto essa crença é profunda. Segundo as tribos, a aranha gigantesca descrita pelos caçadores é sempre fêmea e controla um território extenso que atravessa regiões da floresta raramente visitadas por estranhos. Aranhas menores agiriam como vigias, observando trilhas e alertando a maior quando algo entra em sua área. Esse é o primeiro relato da região que sugere um comportamento coletivo da espécie. Para as tribos, isso não é algo incomum, apenas parte do funcionamento natural da floresta. Existe uma história que até mesmo os anciãos relutam em contar, pois acreditam que ela demonstra exatamente do que o Jabafi é capaz. Eles a chamam de A Noite dos Ossos Brancos. O relato descreve um grupo de caça que entrou em uma clareira profunda dentro de uma área restrita e percebeu que havia invadido um local de alimentação da criatura. Diversos esqueletos estavam suspensos nas árvores, envolvidos em casulos incompletos, feitos de uma seda espessa idêntica à associada ao Jabafi. Os restos não eram antigos. Alguns ainda apresentavam sinais recentes, indicando que a criatura havia passado por ali pouco tempo antes e poderia retornar a qualquer momento. O grupo fugiu sem levar nada, e desde então, toda a aldeia trata aquela clareira como uma zona proibida. Ninguém voltou ao local. Quando questionados sobre o motivo de essas informações não terem sido amplamente compartilhadas com pesquisadores no passado, os anciãos dão uma resposta simples. Estrangeiros que foram em busca da criatura frequentemente desapareceram. Falar demais sobre ela era visto como algo perigoso, pois chamar atenção significava risco. Guiado por esses avisos, Thomas Avery, um aracnólogo treinado, viajou ao Congo para investigar as formações incomuns de taias. Encontros que o mundo tentou ignorar. Os primeiros alertas sobre a aranha gigante Jabafofi surgiram a partir de relatos de pessoas que desapareceram, outras que mal conseguiram sobreviver, e testemunhas que afirmaram ter visto algo tão grande e incomum que as autoridades se recusaram a acreditar. O primeiro registro documentado ocorreu em 1938, próximo à floresta de Aturi,
quando uma equipe de missionários relatou o que descreveu como uma teia extensa, estendida sobre uma trilha estreita da selva, capaz de causar vibrações perceptíveis no solo. Os missionários estavam acostumados a insetos grandes e animais perigosos, mas nada os preparou para fios que pareciam cordas brancas espessas e vibravam com uma força sentida a vários metros de distância. Naquela noite, 3 membros do grupo desapareceram sem explicação. Eles não se perderam nem se afastaram voluntariamente, pois seus pertences permaneciam intactos no acampamento. E o solo apresentava marcas claras, sendo arrastadas para longe das barracas. O único sobrevivente foi um homem chamado Robert Hale, que mal conseguia falar e apenas repetia um detalhe. Ele disse ter visto uma sombra que se movia como vários braços descendo das árvores. Oficiais coloniais descartaram seu relato, classificando-o como uma alucinação causada por febre tropical. Ainda assim, recolheram fragmentos de uma seda incomum encontrados no local. Essas amostras foram arquivadas discretamente e nunca mais analisadas. Outro episódio inquietante ocorreu no início da década de 1940, quando um soldado congolês, a serviço do exército belga, chegou cambaleando ao posto em estado de choque, com o uniforme coberto por fibras espessas semelhantes à seda. Relatórios médicos indicaram que ele ficou temporariamente sem movimentos nas pernas, efeito descrito como uma paralisia imediata. Exames de sangue identificaram vestígios de uma substância tóxica, que não correspondia a nenhuma espécie de aranha conhecida. Pouco depois, forças belgas isolaram a área ao redor por cerca de 6 meses, sem jamais divulgar o motivo oficialmente. Caçadores locais também possuem seus próprios relatos. Membros da comunidade Baka afirmaram encontrar macacos caídos sem sinais visíveis de ferimentos e, ao se aproximarem, perceberam que os corpos estavam envolvidos por camadas finas de seda, quase invisíveis ao toque. Os animais aparentavam ter sido parcialmente drenados, como se algo tivesse se alimentado deles. Em outro caso, uma criança se afastou de uma aldeia e não retornou. O grupo de busca encontrou roupas rasgadas ao lado de uma grande depressão na lama. A marca lembrava uma pegada, porém era mais larga que qualquer rastro humano e mais profunda do que aquelas deixadas por gorilas. Cientistas do início do século XX ignoraram esses relatos, classificando-os como exageros ou folclore local. Essa postura permaneceu mesmo quando exploradores documentaram teias grandes o suficiente para bloquear trilhas inteiras. Um zoologista da década de 1920 escreveu em suas anotações que frequentemente sentia vibrações intensas acima de si, como se algo grande se movesse de galho em galho. Ele presumiu que fosse um macaco, mas o padrão de deslocamento não correspondia a nenhum primata conhecido. Seus registros foram arquivados e nunca investigados. Se as primeiras testemunhas descreveram repetidamente a mesma criatura, a verdadeira questão passa a ser o que as tribos da floresta sabiam e que os estrangeiros se recusaram a compreender. A biologia de um monstro. Thomas Avery esperava que o Jabafi fosse perigoso, mas acreditava que as tribos compreendiam a criatura melhor do que qualquer outra pessoa. Quanto mais ele aprofundava seus estudos sobre a biologia do animal, mais claro ficava que nem mesmo os anciãos conheciam toda a extensão de suas capacidades. As lendas eram alertas baseados no medo, porém as evidências científicas apontavam para algo ainda mais inquietante. Não se tratava apenas de uma aranha gigante com força incomum, mas de um predador moldado pela evolução de maneiras que ultrapassavam limites conhecidos. Thomas começou analisando o padrão alimentar. Os relatos tribais afirmavam que a criatura se alimentava raramente, e suas pesquisas confirmaram isso. O Jabafi possuía uma taxa metabólica extremamente baixa, o que lhe permitia sobreviver com apenas 3 ou 4 grandes capturas por ano. Isso explicava sua capacidade de permanecer imóvel por longos períodos, aguardando que algo entrasse em seu território. O que as tribos desconheciam era o que ocorria após a captura. A substância produzida pela criatura causava imobilização completa em poucos minutos, mas não interrompia a consciência. Em muitos casos, a presa permanecia desperta por longos períodos, enquanto o processo avançava lentamente, sem capacidade de reação. O Jabafi utilizava um método externo de digestão gradual, tornando o processo prolongado e controlado. A análise da seda revelou um segundo fator nunca mencionado nas lendas. A substância continha compostos que interferiam diretamente no funcionamento do cérebro, provocando desorientação, medo intenso e percepções alteradas. Isso explicava por que muitos moradores descreviam figuras estranhas ou presenças irreais durante os encontros. Não se tratava de fenômenos sobrenaturais, mas de efeitos neurológicos causados enquanto a criatura mantinha suas presas imobilizadas. A perda sensorial acontecia de forma progressiva, deixando o indivíduo preso entre consciência e incapacidade física. A estrutura corporal do Jabafi também contrariava tudo o que se sabia sobre aranhas.
Fragmentos de seu exoesqueleto recuperados por Thomas apresentavam depósitos minerais, conferindo ao corpo uma resistência semelhante à de ossos e permitindo suportar impactos significativos. As tribos acreditavam que a criatura evitava confrontos, mas Thomas concluiu que isso ocorria não por falta de força, e sim por ter desenvolvido métodos de caça mais eficientes. Ele também encontrou marcas no solo, próximas ao acampamento, que se aproximavam noite após noite. O animal não vagava aleatoriamente, estava rastreando o grupo. Seus movimentos mudavam conforme o comportamento da equipe, evitando câmeras, aproximando-se pelo lado do vento e avançando silenciosamente quando todos descansavam, recuando quando havia atividade. Tudo indicava observação deliberada. Cada descoberta reforçava uma verdade inquietante. O Jabafi não era apenas uma lenda mal interpretada, mas uma espécie que demonstrava inteligência, estratégia e consciência em um nível jamais previsto. Ainda abalados, Thomas e Inuzi decidiram avançar mais fundo na floresta, sem imaginar que o que encontrariam em seguida provaria que a lenda estava errada da pior maneira possível. A teia que não deveria existir. Thomas Avery já havia compreendido, a partir dos relatos das tribos, que o JBA utilizava teias enormes para caçar. Mas nada o preparou para a escala e a complexidade da estrutura que encontrou no interior da floresta. A teia se estendia por quase 3 metros de uma árvore a outra, e cada fio parecia anormalmente espesso, quase como linha de pesca. Quando Thomas levantou o facão para testar a resistência, a lâmina chegou a entortar levemente em vez de cortar, e foi nesse momento que ele percebeu estar lidando com um material que superava a resistência de qualquer seda de aranha conhecida. Ele coletou vários fios, e mais tarde, confirmou com equipamentos portáteis de campo que a seda continha cadeias proteicas incomuns capazes de se ligar a traços de metais presentes no solo, tornando o material mais resistente e elástico do que qualquer coisa já registrada na aracnologia. A teia também apresentava sinais de alimentação recente. Thomas analisou os fios e encontrou penas parcialmente decompostas, além de ossos de aves quebrados de forma limpa, o que sugeria um predador com força suficiente para romper estruturas rígidas rapidamente. Um membro ressecado de uma pequena espécie de antílope, conhecida como duiker, ainda pendia de um dos cantos. Havia também um pedaço rasgado do que parecia ser uma camisa humana, preso à parte inferior da teia. Essas descobertas indicavam uma dieta extremamente variada, incluindo animais muito maiores do que as presas típicas de aranhas, e levantavam questionamentos sérios sobre desaparecimentos recentes em regiões próximas. Outro detalhe deixou Thomas ainda mais alarmado. O leve aroma adocicado mencionado pelos moradores estava presente ao redor da teia. Ao analisar o odor com um detector portátil, ele identificou marcadores químicos compatíveis com feromônios, o que indicava que o cheiro não era aleatório, mas um método intencional usado pela criatura para marcar território ou se comunicar com outros da mesma espécie. Thomas havia instalado câmeras com sensores de movimento no início da expedição e, ao revisar as imagens após a descoberta da teia, viu algo que o fez paralisar. Uma das gravações captou um grande apêndice, mais espesso que um braço humano, tocando levemente os fios externos. Aquilo não se parecia com o membro de um macaco, nem com a perna de qualquer mamífero conhecido. Outra câmera registrou vibrações repetidas percorrendo a teia em intervalos lentos e pesados, sugerindo um ser de massa corporal elevada se movimentando nas proximidades. Durante a coleta de amostras, Thomas tocou acidentalmente uma parte revestida da seda com o pulso e, em poucos segundos, a pele começou a arder e apresentar irritação. Ele lavou a área imediatamente e uma análise química posterior revelou que a seda continha enzimas digestivas ativas, capazes de iniciar a decomposição do tecido assim que a presa é capturada. Isso indicava que a criatura nem sempre dependia de toxinas diretas, pois a própria teia já iniciava o processo de alimentação. Esses detalhes deixaram claro que a estrutura não era apenas uma armadilha, mas também um recurso químico e biológico integrado ao sistema de caça do animal, projetado para enfraquecer, desorientar ou dissolver suas presas. No entanto, a teia era apenas um aviso, pois o que veio depois mostrou que o Jabafop não estava evitando os humanos, mas observando cada um de seus movimentos. O encobrimento que prova que isso existe. Thomas Avery acreditava que escapar da floresta significaria segurança. Imaginava que, ao retornar ao acampamento base, teria tempo para organizar suas anotações, preservar as amostras coletadas e alertar a comunidade científica. Em vez disso, ao chegar, percebeu que algo estava muito errado. Vários recipientes estavam abertos, seus cadernos espalhados e os cartões de memória da câmera principal haviam desaparecido. Até o estojo rígido usado como backup estava vazio. Não havia sinais de arrombamento, indicando que alguém havia mexido em tudo de forma silenciosa e intencional.
Thomas tentou usar o comunicador via satélite para solicitar evacuação, mas o aparelho não ligava, apesar de estar totalmente carregado horas antes. Ele verificou bateria, conexões e configurações sem sucesso, como se o dispositivo tivesse sido desativado à distância. As amostras químicas também haviam sido mexidas e os frascos com resíduos de seda tinham sido retirados cuidadosamente. Quem fez aquilo sabia exatamente o que procurava. Antes que Thomas pudesse tentar sair a pé, autoridades locais chegaram ao acampamento sem explicações e exigiram que ele os acompanhasse imediatamente. Não responderam quando ele perguntou se estava sendo investigado e confiscaram o restante de sua pesquisa sob a justificativa de proteção ambiental, sem fornecer documentos ou prazos para devolução. Após ser retirado da floresta, toda a comunicação foi interrompida. Thomas tentou contato com Inoshi, mas o guia recusou qualquer conversa, levando Thomas a acreditar que ele havia sido instruído a permanecer em silêncio. Com o tempo, rumores começaram a circular de que fragmentos da pesquisa haviam vazado para canais privados. Uma única imagem teria sobrevivido, sem muitos detalhes, mostrando apenas uma grande sombra posicionada atrás de Thomas durante uma gravação de campo. Testemunhas afirmam que a imagem mostrava claramente 3 formas, não apenas uma. O registro foi rapidamente removido e ninguém confirmou sua origem ou quem o suprimiu. As autoridades continuam negando a existência da JBI, afirmando tratar-se apenas de folclore e interpretações equivocadas. Ao mesmo tempo, surgiram debates contraditórios. Alguns afirmam que Thomas Avery nunca existiu e que seu nome foi criado para sustentar a história. Outros acreditam que ele era real e que essas dúvidas foram plantadas para confundir o público e enterrar suas descobertas. Ninguém concorda sobre onde está a verdade. Enquanto isso, a floresta continua apresentando enormes formações de teia. Os registros de calor continuam se espalhando e pessoas seguem desaparecendo em regiões onde os avisos das tribos permanecem os mesmos. Ninguém sabe quais partes da pesquisa de Thomas eram reais ou quais foram removidas. O ninho que nenhum humano deveria encontrar. Thomas Avery acreditava estar seguindo uma única criatura. Todas as pistas indicavam um predador gigantesco que vivia sozinho em um território imenso. Essa convicção desmoronou no momento em que ele e Inoshi seguiram um padrão de solo revolvido até uma área da floresta onde várias árvores grandes haviam caído na mesma direção. À primeira vista, parecia apenas dano causado por uma tempestade, mas Thomas percebeu que o solo sob os troncos estava oco. O desabamento havia revelado uma abertura na terra, de onde um ar quente subia de forma constante. A temperatura aumentava conforme ele se aproximava, e aquele calor não era natural, sugerindo um ambiente controlado mantido por algo vivo no interior. Eles desceram pela abertura e alcançaram uma câmara que se estendia profundamente sob o solo da floresta. Quando a luz de Thomas iluminou as paredes, ele percebeu que as lendas não o haviam preparado para o que estava diante de seus olhos. Dezenas de grandes estruturas de seda revestiam a câmara, cada uma com o tamanho aproximado de uma abóbora. Ele contou mais de 40 antes de parar. Algumas estavam abertas, enquanto outras apresentavam sinais de eclosão. Trilhas de seda subiam pelas paredes e desapareciam em fendas que levavam à superfície, indicando que as criaturas não apenas estavam se reproduzindo, mas já haviam começado a deixar o ninho. Ao mover novamente o feixe de luz, Thomas percebeu movimento ao fundo da câmara. Várias silhuetas surgiram das sombras e começaram a se mover em círculo. Não eram adultas, mas mesmo menores, já tinham porte suficiente para representar uma ameaça grave a um ser humano. Seus movimentos eram sincronizados, deslocando-se para os lados ao mesmo tempo e apertando lentamente o cerco. Esse comportamento em grupo mostrava que a cooperação fazia parte natural do desenvolvimento da espécie. Ao recuar, Thomas quase pisou em algo que o fez parar imediatamente. Parcialmente enterrado, no solo havia um calçado rasgado e, ao lado, uma lente de câmera danificada. Um pouco adiante, restos humanos claros e limpos estavam organizados de forma deliberada, sinal de que substâncias haviam removido todo o material orgânico. Havia fragmentos demais para pertencer a apenas uma pessoa, deixando claro que outros já haviam passado por ali. Ficou evidente que o ninho havia sido visitado por humanos muito antes dele e de Inoshi, e ninguém havia retornado. Ao compreender a estrutura da floresta acima, o comportamento das grandes teias finalmente fez sentido. Uma vasta área ao redor do ninho estava envolta por fios estrategicamente posicionados, não como armadilhas aleatórias, mas como um sistema criado para conduzir seres vivos até a câmara subterrânea. Quando esses fios eram tocados, as vibrações percorriam o solo e alertavam as criaturas. A floresta não era apenas um local de caça, mas um funil que direcionava tudo para o ninho, onde os jovens podiam se alimentar e crescer. Essa descoberta mudou completamente o que Thomas acreditava sobre a lenda.
As tribos falavam de um único guardião porque interpretavam os relatos como a presença de apenas um ser. A realidade era muito pior. A Jabba Fofi não era um sobrevivente isolado de uma espécie esquecida, mas parte de uma colônia reprodutiva escondida sob uma das florestas mais remotas do mundo. Tomado pelo medo, Thomas entendeu que revelar aquilo poderia causar pânico generalizado ou tentativas perigosas de capturar a espécie. Ele sabia que precisava sair dali imediatamente, mas escapar da floresta seria muito mais complicado do que entrar. Obrigado pela sua companhia. Aproveite e clique nos cards da tela para assistir a mais um vídeo. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até o próximo!